Feliz Dia das Mães! Todas nós, mães, estamos marcando a vida dos nossos filhos, de um jeito ou de outro, mas estamos. Vamos conhecer agora na Palavra de Deus, em Êxodo 4, versículo 24 ao 26, uma mulher chamada Zípora. Vamos ver como ela marcou a vida dos seus filhos. Êxodo 4, versículo 24 diz: E aconteceu que no caminho da estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Êxodo 4, versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés, dizendo: Tu és para mim um marido de sangue. Êxodo 4, versículo 26 diz: Assim o Senhor o deixou. Então ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Vemos que Zípora, marcando seu filho, Gerson ou Eliezer, pois a Bíblia não diz o qual dos dois, diz apenas que com uma pedra afiada, que aponta para o cumprimento da palavra de Deus, protegendo a aliança com Deus em sua família, ela o circuncidou. E eu fico imaginando o quanto isso lhe custou, pois quem deveria fazer era Moisés. E como ele não fez, isso trouxe morte sobre a sua casa. Mas Zípora não ficou só reclamando, olhando ou orando. Ela teve uma atitude. Zípora circuncidou o seu filho, mesmo sendo uma lei para os israelitas e não para os midianitas, que era o seu povo. Essa circuncisão não era apenas física, mas era espiritual. Ela fez isso para salvá-los do juízo de Deus. A pedra que corta a carne é Cristo. Zípora foi a primeira a perceber espiritualmente que a desobediência de Moisés, que não circuncidou o filho conforme o pacto abraâmico, estava atraindo morte sobre a sua casa. Marcou os filhos com a marca da aliança naquele instante. E isso significa ensiná-los os princípios de Deus e garantir que eles estejam debaixo de uma cobertura espiritual. Nós estamos marcando os nossos filhos e muitas vezes não é falando, brigando, agredindo fisicamente, pois nem sempre eles vão nos ouvir, mas é fazendo, praticando, porque o exemplo arrasta. Ela fez o que tinha que fazer, por mais que isso lhe custasse vergonha e dor, de ver o seu filho passando por essa situação, de ter o prepúcio cortado, sangrando. E quando ela jogou aos pés de Moisés o prepúcio, ela disse: Tu és um homem sanguinário. O sangue que espirrou em Moisés aponta para o sangue de Jesus, o sangue da aliança, que perdoa todo o pecado e que trouxe cura, libertação e paz para toda a família. Naquele momento, ela declara a vitória da aliança sobre a morte. Moisés estava voltando para o Egito com um propósito, um chamado, uma missão, que não era só dele, pois ele incluiu toda a sua família. Mas na sua própria casa faltava o sinal da aliança com Deus,
a circuncisão do seu filho. Zípora se coloca não apenas como esposa, como intercessora, mas como guardiã da aliança. Ela percebe o perigo antes que ele se tornasse uma tragédia irreversível. O corte é necessário e às vezes temos que cortar hábitos, amizades, influências do mundo para dar espaço para a aliança. A marca da aliança é com o sangue de Jesus, é com a palavra, é colocar a marca de quem pertence ao reino de Deus. Zípora salvou o marido, o ministério, o filho e a sua geração. Seja como Zípora. Não aceite negligência espiritual dentro da sua casa. Seja fiel no cumprir da palavra de Deus. E nesse momento eu te pergunto, qual marca você está deixando em seu filho? O que ele lembrará quando você estiver partido? Ele lembrará dos seus abraços, carinhos ou dos seus gritos e maldades contra eles? Zípora marcou seus filhos com a aliança de Deus, que traz cura, libertação, paz e alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães.